Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Você está no canal do QConcursos no YouTube. E se você chegou aqui, é a primeira vez, não tem material, não tem problema. Ele está no blog Professora Raquel Tinoco e esse material ele é disponibilizado antes da aula, com antecedência, para que você possa baixá-lo, se quiser, dar uma olhada antes de vir para a aula. Então, blog Professora Raquel Tinoco ou ainda link na bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco, e aí já convido você a me seguir por lá. Tudo bem? Então veja, não é porque não estamos ao vivo que você vai sair daqui com dúvidas sem resposta a essas dúvidas, certo? Então, ó, você pode colocar a sua dúvida no comentário do vídeo ou encaminhá-la para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco, ou ainda para o blog Professora Raquel Tinoco. Estamos conversando sobre lei das eleições, propaganda eleitoral. Como funciona essa nossa conversa? Mais ou menos 20 minutos, intervalo, 20 minutos, eu volto para me despedir de você. Então, muito obrigada pela sua presença, para você que não está no chat, para você que está no chat, muito obrigada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa a nossa conversa sobre propaganda eleitoral agora. Segunda parte, propaganda eleitoral em geral. Não se inscreveu no canal? Inscreva-se para que você fique por dentro de todas as lives que ainda virão. Então, vinheta na tela para marcarmos o início do bloco. Olá! Estamos conversando sobre direito eleitoral, especificamente propaganda eleitoral. Aquela propaganda que tem por objetivo a divulgação da plataforma de campanha, com o objetivo de, além de divulgar a plataforma de campanha, angariar votos dos eleitores, das eleitoras. Propaganda eleitoral em geral, parte 2. Nós já falamos um pouquinho sobre algumas modalidades de propaganda eleitoral. Por exemplo, nós já vimos propaganda eleitoral em recinto aberto, recinto fechado, mini trio, carro de som, trio elétrico, nós já falamos sobre isso, já falamos sobre comícios, horário amplo de propaganda eleitoral, horário restrito de propaganda eleitoral. E para que você não esqueça essas informações, aquilo que é importante dentro dessas informações, nós começamos com uma revisão. Então, antes de iniciarmos um outro assunto, nós vamos rever assuntos que já vimos na aula passada. Propaganda eleitoral em geral, parte 1. Nós falamos das seguintes modalidades de propaganda eleitoral: em recinto aberto ou fechado. Recinto aberto ou fechado, que não depende de licença da polícia, mas exige comunicação em no mínimo 24 horas antes do evento. Alto-falantes e amplificadores de som autorizados entre 8 e 22 horas. Comício e sonorização fixa, autorizado entre 8 e 24 horas, salvo comício de encerramento, que pode ser estendido por mais 2 horas. Carros de som e mini trios, até 80 decibéis a 7 metros do veículo. Carro de som, até 10.000 watts. Qualquer veículo, motorizado ou não, ou tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Então a lei vai dizer para você o que é considerado carro de som. Então, ela não traz apenas os watts necessários para que ele seja classificado como carro de som, mas também a forma desse veículo. Então, qualquer veículo, motorizado ou não, ou tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Eu não sei se você já viu na propaganda eleitoral, durante a campanha, pessoas empurrando carrinhos com 2 rodas com um som, divulgando jingles, divulgando mensagens.
é carro de som, certo? Por isso, a legislação fez questão de regulamentar, porque algumas pessoas entendiam que carro de som era apenas o automóvel, com aquele alto-falante divulgando jingles ou mensagens de candidatos. E a Justiça Eleitoral falou nada disso. Não apenas a Justiça Eleitoral em sua jurisprudência, mas isso também veio parar no texto da Lei das Eleições. Então, atenção! Carro de som até 10.000 watts e qualquer veículo motorizado ou não, ou tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Mini trio, mais de 10.000 até 20.000 watts e trio elétrico, mais de 20.000 watts. Não esqueça, alto-falantes, amplificadores de som devem estar pelo menos a 200 metros de sedes do Poder Executivo de qualquer esfera, Poder Legislativo, tribunais judiciários, certo? Hospitais, bibliotecas, igrejas quando em funcionamento. Então, tome cuidado com esse detalhe. Então, essa infração sujeita o responsável pela divulgação e aquele beneficiário comprovado seu conhecimento prévio na propaganda irregular à multa. Então, vamos lá. Eu falei para você, eu trouxe mais uma informação relacionada a carro de som. Então, vamos conferir isso na Lei 9504 de 1997? Vamos! Lei 9504 de 1997, artigo 39, parágrafo 9º. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, o parágrafo 12 é o limite relacionado aos watts. Então, 10.000 watts, eu tenho o quê? Eu tenho carro de som. Mas além dessa classificação, é considerado carro de som qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais. Tudo bem, uma carroça que divulgue jingles ou mensagens de candidatos é sim um carro de som, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Veja a redação da Resolução 23.610 de 2019, que nós temos usado como suporte, como ela é mais clara. A utilização de carro de som ou mini trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas. Então, de novo, a utilização de carro de som ou mini trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios e desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. Para quê? Para que não haja perturbação da ordem. Aí a gente viu que o Código Eleitoral ele veda propaganda que possa trazer perturbação. Então, é lógico que há um limite aqui para a divulgação dessa propaganda, para que não haja infringência, até mesmo as próprias normas relacionadas ao meio ambiente. Então, volto para cá, continuo aqui, para que a gente analise mais alguns dispositivos da resolução. Para efeitos desta resolução, considera-se, olha a redação do inciso 1º, não seria interessante que essa redação também estivesse na Lei 9504 de 97? E aí você não precisaria ficar combinando parágrafos, as informações estariam todas em um único parágrafo. Carro de som, qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de no máximo 10.000 watts e que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatas ou candidatos. Mini trio, concorda? Aqui a redação é exatamente igual à da Lei 9504 de 97, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts, e trio elétrico, veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Então, revisão dos tópicos mais importantes
Já fizemos. Agora a gente começa a acrescentar informações novas. Então, a gente já fez a revisão do que foi abordado na aula passada e começa agora a enfrentar assuntos novos. Ainda estamos falando de propaganda eleitoral em geral. Hoje é a segunda parte. Distribuição de material. Distribuição de material, caminhada e carreata. Artigo 39, parágrafo 9º. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, ou seja, até às 22 horas da véspera da eleição, até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Então, esse é o período amplo de propaganda eleitoral. Veja só. Essa propaganda, essa modalidade de propaganda, tem início a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral e segue até a véspera do pleito. Qual é mesmo o horário? 22 horas do dia que antecede o pleito. O que é permitido? Aqui está. Distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Seguindo, Resolução 23.610 de 2019, até às 22 horas do dia que antecede o da eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. Tá vendo? Porque aqui você parece que a lei eleitoral está dizendo para você que é uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Ou distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade. Já a resolução veio com a redação que deve ser a nossa interpretação. Autorizada a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. Então, volto, eu estou falando de distribuição de material, caminhada e carreata. Eu também tenho aqui, ó, a passeata. Vamos seguindo. Independe de obtenção de licença municipal de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Independe da obtenção de licença municipal, independe de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Mas veja, existem alguns requisitos que devem ser preenchidos, certo? Tudo bem. Eu não preciso de licença municipal, eu também não preciso de autorização da Justiça Eleitoral para veicular propaganda eleitoral nessa modalidade. Mas esse impresso pode ser feito de qualquer jeito? Não precisa haver a identificação do responsável? Eu não tenho que ter, por exemplo, a tiragem. Quantos daquele impresso foram feitos para que eu possa acompanhar? Lembra, a Justiça Eleitoral fiscaliza. Ela vai fiscalizar todos esses atos aqui. Cabe a ela a fiscalização. Não esqueça disso. Controle da Justiça Eleitoral. Como ela vai saber? Como ela vai saber quantos santinhos foram impressos para que compare essa impressão com os valores gastos lá na prestação de contas? Como ela vai saber quem foi o responsável por aquela propaganda irregular? Aquele folheto, aquele volante que tinha um discurso de ódio? Então não é bem assim, não é de qualquer jeito. Veja o parágrafo 1º. Todo material impresso de campanha eleitoral
deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do responsável pela confecção, aquele que confeccionou o material, bem como de quem contratou e a respectiva tiragem. CNPJ, CPF do responsável pela confecção, e de quem contratou e ainda a respectiva tiragem. Então, veja, CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, daquele que contratou e também a respectiva tiragem. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um desses candidatos deverão constar na respectiva prestação de contas ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Lógico, porque às vezes eu tenho sim uma propaganda de mais de um candidato naquele santinho, naquele volante, mas os gastos não foram feitos por eles. Então é isso que a lei está dizendo. Veja, deverão constar na respectiva prestação de contas ou apenas naquela prestação de contas relativa àquele que houver arcado com os custos. Os adesivos de que trata o caput, aqui estão, adesivos, poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Então, vamos lá, para que você não tenha nenhum problema na hora de marcar uma questão de prova. Independe de licença da polícia a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado. Exige-se, nesse caso, comunicação à autoridade policial em no mínimo 24 horas antes de sua realização. Mas você não pode confundir com a propaganda eleitoral feita pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos. Nesse caso, independe da obtenção de licença municipal, independe de autorização da Justiça Eleitoral, o que a propaganda eleitoral veiculada pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Nós já vimos que esse material, qualquer que seja o impresso, deve conter o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, certo? Eu devo ter ali também a tiragem daquele material, responsável pela confecção, CNPJ ou CPF daquele que contratou e ainda a tiragem. Deve vir lá, a tiragem, para que haja um controle, para que isso não seja feito propositalmente para impedir que a Justiça Eleitoral exerça fiscalização, principalmente sobre os gastos da campanha eleitoral na prestação de contas, certo? Então, sempre que nós tivermos alguma coisa que possa trazer confusão para você na hora do seu estudo, nós vamos fazer essas comparações. Admite-se hoje propaganda eleitoral por showmício? Não. Onde está isso? Na lei. Showmício ou evento assemelhado. O problema aqui é o evento assemelhado. Então, por causa dessa previsão vaga da Lei 9504 de 97, ela não colocou aqui o que é considerado evento assemelhado. Nós temos decisões da Justiça Eleitoral, decisões cujo texto está presente ou cujo texto ou textos das decisões estão presentes na Resolução 23.610 de 2019 e já foi objeto de prova. O que é considerado ilícito nesse caso e o que não é? Então, vamos lá. A lei eleitoral diz que é proibida
a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Antigamente isso era muito utilizado, muito. Havia a contratação de um show para que aquele show muitas vezes antecedesse o comício. Acabou. Não pode mais. Não pode haver showmício. É exatamente isso. Não pode haver showmício. Não pode haver nenhum evento que se assemelhe ao showmício. Não pode haver ainda a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Vamos conferir no texto da resolução. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela internet. Por quê? Porque várias regras precisaram ser revistas por força da pandemia. A própria veiculação da convenção partidária em ambiente virtual foi autorizada por força da pandemia. Como esses filiados se reuniriam se não havia autorização para junção pública? Não havia, ninguém podia estar ali em um local aglomerado, não poderia, por causa de todas as regras para a prevenção do Covid. Então, naquele período, porque foi ano eleitoral, 2020 foi ano eleitoral, eleição municipal de 2020, a Justiça Eleitoral precisou se debruçar sobre essa questão, assim como ela está debruçando-se hoje em relação à inteligência artificial. Então, o direito, ele é dinâmico. Então, à medida que as coisas evoluem e que surgem novidades dentro desse âmbito do direito, do ordenamento jurídico, é preciso, sim, que haja a regulamentação, principalmente aqui na propaganda eleitoral, para que isso não fuja ao controle da Justiça Eleitoral, daqueles que têm competência para fiscalização. Então, até a pandemia não se admitia essa veiculação. Com a pandemia, isso foi admitido em relação às convenções partidárias e em relação a vários dispositivos das leis e das normas eleitorais. Então, veja, estou falando aqui da realização de showmício e de evento assemelhado. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado presencial ou transmitido pela internet para a promoção de candidatas e candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo à pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Olha só, olha a jurisprudência do STF aqui na resolução. Agora, professora, como eu vou identificar o tal do evento assemelhado? Então, a resolução baseada na jurisprudência do TSE, na jurisprudência do STF, trouxe para você o seguinte regramento: a proibição de que trata o caput deste artigo não se estende, ou seja, é autorizado às candidatas e aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada de sua candidatura ou de campanha eleitoral. Entendeu? Essa proibição, veja, a proibição de eventos não se aplica às candidatas e aos candidatos que sejam profissionais da classe artística. Eles precisam continuar trabalhando. Cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores que poderão exercer as atividades normais
da sua profissão durante o período eleitoral. Por isso que, quando nós conversamos sobre a pré-campanha eleitoral, a resolução vem falando sobre isso, que o pré-candidato pode se posicionar quanto à situação política atual em shows, em eventos. Isso trouxe alguma estranheza, mas espera aí, sim, porque eu tenho essa decisão que eles continuam exercendo suas funções normais durante o período eleitoral. O que eles não podem fazer na pré-campanha eleitoral? Pedir voto. Não pode, certo? E aqui? O que eles não podem fazer? Vamos lá. O que eles podem para aqui, ó. Exercendo suas atividades normais durante o período eleitoral, exceto o que eles não podem em programas de rádio e televisão, animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura ou de campanha eleitoral, porque aí sim eu estaria ferindo o princípio da igualdade das armas, certo? O princípio da isonomia. A proibição de que trata o caput deste artigo não se estende, inciso 2º, às apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais previstos no artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º da Lei das Eleições. Nos eventos de arrecadação mencionados no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo, é livre a manifestação de opinião política e preferência eleitoral pelos artistas que se apresentarem e a realização de discursos por candidatos, candidatas, apoiadoras e apoiadores. Novinho em folha, regulamentação para a eleição de 2024. Então, veja como é interessante trazer a resolução para o seu estudo, para que você enxergue além das linhas da lei. Certo? Porque muitas vezes a banca pode não perguntar jurisprudência, mas ela pode colocar uma situação hipotética envolvendo essas questões e você, que só esteve preso ao conteúdo da lei, não sabe identificar se aquilo está certo ou se está errado. Então a resolução ela tem servido como suporte. Não é para você decorar a resolução, não é para você ler a resolução como se você estivesse estudando um material. É para você usar essa resolução como suporte, porque a redação dela é muito melhor, é muito mais didática que a própria redação da lei. No próximo bloco, a gente continua conversando sobre propaganda eleitoral em geral. Até! Dando continuidade à nossa conversa sobre propaganda eleitoral em geral, é possível hoje propaganda eleitoral por distribuição de brindes, bonés, camisetas, chaveiros? Será que a lei eleitoral autoriza? Vamos conferir? Vamos conferir. Brindes, materiais ou bens que proporcionem vantagem ao eleitor. Isso era muito utilizado. Mas hoje não é mais possível. E atenção, não apenas a distribuição é vedada, mas também a confecção, a utilização, seja por comitê de campanha ou por candidato, ou ainda com a autorização do candidato, da candidata. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. E aí você logo lembra do artigo 41A da mesma lei.
Lei 9504 de 97, que traz a representação por captação ilícita de sufrágio. É a vantagem em troca do voto, certo? Então isso hoje é vedado, não posso mais fazer uniforme daquele time de futebol do meu bairro, não posso comprar os troféus para o campeonato esportivo que está sendo realizado, as medalhas. Isso era uma coisa que acontecia muito, era praxe aquele candidato fazer isso, e é lógico, né? O pessoal ia para uma comunidade, não pode deixar que o uniforme é todo por minha conta. As medalhas, eu vou doar. Os troféus, também vou doar. E talvez eu até doe alguns prêmios para o melhor atacante, para o melhor goleiro e etc. E é lógico que isso trazia o quê? Desigualdade na disputa, desequilíbrio na disputa. Então é vedado expressamente pela lei. Vamos ver a redação da resolução. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê, candidata a candidato ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitor ou eleitor, respondendo a infratora ou infrator, conforme o caso, pela prática de, olha aí, captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada, e se for o caso, olha o abuso de poder. Já vai levando, olha só como a jurisprudência, na análise desses casos concretos, ela já vem trazendo para a resolução, o TSE já vem trazendo para a resolução todas as consequências inerentes aos atos. Por quê? A lei ordinária, a lei 9504 de 97, ela não pode declarar inelegibilidade, ela é uma lei ordinária. Só a Constituição da República e lei complementar podem fazê-lo. Então, já vou levando a conduta para o lado do abuso do poder político, econômico, uso indevido dos meios de comunicação, para que seja possível a incidência da ação de investigação judicial eleitoral lá na Lei Complementar 64 de 1990 e, se for o caso, também a possibilidade de inelegibilidade para aquele que infringe a legislação eleitoral aqui prevista. Vamos continuar. Bens públicos ou de uso comum. Bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam e nos bens de uso comum. Então, cessão, permissão do poder público ou que pertençam ao poder público ou ainda aqueles mesmo que particulares são bens de uso comum. É vedada a propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, onde? Nos postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, banca de revista, árvores, jardins localizados em áreas públicas, muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes cause dano. Propaganda de qualquer natureza. Para esse fim, são considerados bens de uso comum, os definidos no Código Civil
e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. A vedação aqui prevista está no artigo 37 caput da Lei 9504 de 1997. Mas, prof, não pode nenhuma propaganda de qualquer natureza, em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que pertençam ao poder público ou ainda nos bens de uso comum, ainda que de propriedade privada. Certo? E aí, a lei das eleições vem trazendo para você o que o Código Civil, ou seja, vem trazendo para você a previsão do Código Civil para bens de uso comum e ainda. Veja, bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. E aí, é lógico, vale a pena dar uma olhada na jurisprudência. As feiras livres são consideradas bens de uso comum. Nos bens de uso comum, como estabelecimentos comerciais, é proscrita a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, seja de caráter transitório ou duradouro, vedada, proibida. Configura propaganda eleitoral irregular o derramamento de santinhos nas vias públicas próximas aos locais de votação na madrugada do dia da eleição. Isso é comum, acontece até hoje. Existe uma enorme dificuldade na fiscalização desse caso de derramamento de santinhos. A véspera da eleição termina com as ruas limpas. No dia seguinte, elas estão imundas, porque santinhos foram derramados na madrugada. Então, veja, shoppings, então, mesmo aqueles que não estão aqui previstos expressamente, você tem que pensar, é de uso comum? Então não pode. Não pode haver propaganda eleitoral nesses ambientes. E essa foi uma medida trazida pela lei que eu agradeço. Agradeço muito. Por quê? Porque às vezes você está ali, não quer ser incomodado, ainda que seja um bem privado, né? Você não quer, você está ali para o seu lazer, com a sua família. E olha, antigamente, onde você estivesse, essa propaganda eleitoral não era vedada, não era proibida. Hoje ela é. Hoje ela é vedada, propaganda eleitoral de qualquer espécie nos bens públicos de propriedade do poder público, cujo uso dependam de concessão ou permissão, ou ainda nos de uso comum, ainda que de propriedade privada. As bancas amam esse artigo 37. Então, faça todas as anotações e marcações que você precisar. Vamos lá? Artigo 19, parágrafo 7º da resolução. O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infrator ou infratora à multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37. Você viu? Ainda que na véspera. A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do parágrafo 7º, na hipótese do derramamento de material de propaganda em local de votação ou nas vias próximas, não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda. Veja, a caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do parágrafo 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda. A gente já viu que o beneficiado precisa ter conhecimento prévio
daquela propaganda irregular. Na hipótese de derrame de material de propaganda no local de votação realizado na véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser ajuizada até 48 horas após a data do pleito. Por quê? Porque, veja, muitas vezes eles deixavam para fazer isso na véspera do pleito ou na madrugada do dia da eleição, porque eles entendiam, não vão poder representar, não é isso? Não vão poder representar porque não dá tempo. Não dá tempo de haver representação. Então, a jurisprudência falou, nada disso, nada disso. Vou dar um jeito, peraí, olha só, na hipótese de derrame de material de propaganda, no local de votação realizado na véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser ajuizada até 48 horas após a data do pleito. Então, não venha dar um despertinho. Não venha dar uma despertinho, certo? A gente admite representação nesse caso até 48 horas após a realização do pleito. O artigo 37 da Lei 9504 de 97 não autoriza a prática de atos judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos ou públicas em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitárias e universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos dessas cidadãs e desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. Olha, ação por descumprimento do preceito fundamental, veja, de 2020. Por que será, hein, gente? Por que será que esse dispositivo passou a compor instruções da Justiça Eleitoral depois da decisão do STF? Porque isso aconteceu mais de uma vez. Não pode? Então, eles ingressavam nesses ambientes, certo? Para dizer que estavam ali praticando essa atividade irregular, proibida, vedada pela lei eleitoral. Então, o STF teve que se debruçar sobre essa questão para garantir a autonomia, a liberdade de pensamento ligada à própria atividade de docência, a própria atividade de ensino, para que eles não fossem coagidos por aqueles que tinham ideias contrárias e que muitas vezes não tinham nada a ver com a campanha eleitoral. Então, eu não posso usar a previsão do 37, que proíbe qualquer modalidade de propaganda nesses ambientes para a prática desses atos. Essa é uma jurisprudência interessantíssima do STF. Por isso, eu trouxe para a aula, para que você tome conhecimento. A proibição prevista na lei não autoriza a prática aqui prevista. Seguindo, em bens públicos ou particulares. Então, nós já vimos aqui em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Agora sim, correta interpretação. Bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Bens do próprio poder público ou nos de uso comum ainda de propriedade privada. E eu ainda tenho aqui propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares. Por quê? Porque a gente acabou de ver que em bens públicos ou cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, nos bens comuns, de uso comum, ainda que de propriedade privada, é vedada qualquer espécie de propaganda. Mas será que não existe nenhuma exceção? Existe.
existe, tanto em relação a bens particulares quanto em relação a bens públicos. É vedada em regra, salvo. É vedada em regra, salvo bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Em veículos, adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e em outras posições, adesivos que não excedam a meio metro quadrado. Então, veja, em bens públicos, a autorização está aqui. Admite-se bandeiras ao longo de vias públicas desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Em bens particulares, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas, janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Em veículos, adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, adesivos que não excedam a meio metro quadrado. Cuidado, táxi, ônibus, são bens de uso comum, certo? Cuidado, dependem de cessão ou permissão. Então, toma cuidado, a autorização já está aqui. Vamos conferir. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. E a justa posição, resolução 23.610. O que ela quer dizer com a justa posição? Bem, só pode ir até meio metro quadrado. O que eles faziam? Meio metro, mais meio metro, mais meio metro, mais meio metro, acabavam dando a impressão de um outdoor. Meio metro, iam colando, e aquilo tomava um tamanho desproporcional. Lembra do princípio da proporcionalidade e razoabilidade? Então, veja, resolução, jurisprudência, no texto da resolução, a justa posição de propaganda cuja dimensão exceda meio metro quadrado caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado individualmente o limite de meio metro quadrado. Foi o que eu falei para você. Vão colocando assim, ó, meio metro, mais meio metro, mais meio metro, e ó, justa posição, vão colocando ali, acaba criando um efeito visual de uma única propaganda, de um único adesivo. Você entendeu? Então, tá bom, vamos lá. Lei 9504 de 1997, é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º, 50 por 40 centímetros, viu? São dois dispositivos que falam em adesivos em veículos. Ó, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Mas não pode também haver a propaganda eleitoral em veículos. O que pode, então? Posso colocar adesivo microperfurado até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, adesivos desde que não exceda 50 por 40 centímetros. Então, no veículo, eu posso, toda a parte traseira, adesivos microperfurados, certo? Para não atrapalhar a visibilidade, tudo bem? E nas outras partes dos veículos, em outras partes dos veículos, desde que esse adesivo não exceda o tamanho previsto no parágrafo 3º. O tamanho previsto no parágrafo 3º, 50 por 40 centímetros. Volto para o material para que a gente siga. Vamos lá?
É permitida a colocação de mesas, então mais uma permissão. Olha aqui. É permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis. Então, vou voltar para você ver que aqui eles falam das bandeiras, mas não falam das mesas para distribuição. Eles falam dos adesivos em automóveis, mas não falam da possibilidade de colocar adesivo microperfurado em veículos na extensão total do para-brisa traseiro. Então, você precisa combinar esses dispositivos. É autorizado bandeiras ao longo das vias públicas, adesivo plástico, desde que não exceda meio metro quadrado. Também posso colocar adesivo microperfurado na extensão total do para-brisa traseiro nos veículos. Mas eu também posso utilizar ao longo das vias públicas mesas. Além da utilização de bandeiras, eu ainda posso utilizar mesas para distribuição de material de campanha, desde que móveis, e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Móveis como assim? Móveis como assim? É preciso que eu coloque, é preciso que eu retire. Não pode ser fixo, não pode ficar ali. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. 6 horas e as 22 horas. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Então, coloco e retiro, certo? Não posso deixar ali sob pena de sanção, sob pena de multa. Tudo bem? Volto para cá. Estamos quase terminando essa nossa conversa sobre propaganda eleitoral em geral. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Espontânea, porque não pode haver coação. Estar obrigada a colocar uma propaganda na minha janela, no meu quintal. Isso é proibido. Tem que ser espontânea. Gratuita, porque eu não posso receber. Não pode haver o pagamento para que eu permita que a propaganda seja colocada. Então, espontânea e gratuita. E propaganda nas dependências do Poder Legislativo. Será que isso é possível? Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. A critério da mesa diretora. E para que você não esqueça tudo o que foi falado por aqui, vamos lá, vamos rever. Recinto aberto ou fechado, comunicação em no mínimo 24 horas antes do evento, independe de licença da polícia, alto-falantes e amplificadores de som entre 8 e 22 horas, comício e sonorização fixa entre 8 e 24 horas, comício de encerramento mais 2 horas, distribuição de material, caminhada e carreata até 22 horas do dia que antecede o pleito, carros de som e mini-trios até 80 decibéis a 7 metros do veículo, carro de som até 10.000 watts, mini-trio, mais de 10.000 até 20.000 watts. Trio elétrico, mais de 20.000 watts. Adesivos, limite máximo 50 por 40 centímetros. Adesivo plástico, até meio metro quadrado. Veículos, adesivo microperfurado, extensão total para-brisa traseiro, até 50 por 40 centímetros em outras posições. Mobilidade, mesas e bandeiras, entre 6 e 22 horas. Colocação e retirada, entre 6 e 22 horas. Não esqueça da distribuição de material impresso, que independe de licença municipal, de autoridade municipal e de autorização da Justiça Eleitoral. Conversamos, então, sobre propaganda eleitoral em geral.
mas nós ainda vamos ver cada uma das modalidades específicas previstas na Lei das Eleições, além das sanções aplicáveis ao tema. Então, até a nossa próxima aula. Prontinho, mais uma conversa encerrada. Então, terminamos aqui um tópico dentro do conteúdo de propaganda eleitoral. Como eu disse a você desde a primeira aula, esse é um assunto extenso, certo? Com muitos detalhes, mas que a banca gosta de explorar. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua presença, bom estudo, até o nosso próximo encontro, tchauzinho!